Olá, amigos! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da terceira temporada da série Dinastia. Se você quer relembrar mais da série, a gente já tem um resumão aqui do canal da primeira e da segunda temporada. Vamos deixar linkadinho aqui no card para vocês conferirem. Michael foi preso acusado de subornar a senadora. Liam fica internado no hospital após a pancada na cabeça. Já Jeff é dado como desaparecido. E na mansão Carrington, 2 corpos são encontrados, o de Trixie e o de Mac. E Blake fica irritado por Adam ter chamado os mergulhadores. Fallon se sente culpada pela morte de Trixie, então vai à delegacia e confessa que Trixie caiu do corrimão e que Mac foi o responsável por jogá-la do lago. Ela é condenada a prestar serviços comunitários. Já Kristen manda Adam dar um jeito para não encontrarem o DNA de Blake no Mac, mas o plano falha e Blake é preso pela morte do Mac. Michael se aproveita da prisão de Blake para fazer acordo com os federais. Ele consegue que Blake assuma sua culpa e com isso a fiança de Blake é negada e Michael fica livre. Em seguida, Michael decide terminar com Kirby e Fallon decide presenteá-lo com suas ações do Atlantis, se tornando dono majoritário. Liam acorda no hospital, mas está com amnésia e não se recorda de Fallon. Ela passa a fazer de tudo para ele se lembrar dela, enquanto Laura, mãe de Liam, tenta impedir. Kristen decide se casar com Blake e assim pode tomar decisões como uma Carrington. Ela e Adam começam a conflitar frequentemente, especialmente sobre as decisões do vinhedo de Blake. Logo, Blake decide pagar presos para feri-lo e consegue ser liberado sob fiança. Fallon percebe que alguém está sabotando seu serviço comunitário e descobre que foi Evan, irmão de Trixie. Eles se reconciliam e ele quer ter uma chance com Fallon, mas ela pede para serem amigos, pois ainda é noiva de Liam. Já a Mônica percebe que tem algo estranho, pois o Adam ainda não foi acusado pela morte do Jeff. Ela descobre que alguém pegou as abotoaduras que deixaram para incriminar Adam. Ela recebe uma ligação de Michael contando que viu Dominique no Atlantis buscando informações da conta de Jeff. Com isso, Mônica confronta Dominique, que é surpreendida com o retorno de Jeff. Eles descobrem que foi ela que pegou as abotoaduras e mandam ela se afastar. Além disso, Dominique continua recebendo os pagamentos do Blake, que não fica feliz por ela não ter conseguido afastar o Jeff dele. Já a Sam prepara o seu hotel La Mirage para a inauguração e conta com a ajuda de Anders. Ele faz um acordo com Michael e o Atlantic se torna parceiro do hotel. Kristen e Adam organizam a degustação do vinhedo, mas ocorre um vazamento de gás e Adam se torna vítima da explosão. Dominique se aproveita disso para dizer a Jeff e Mônica que ela se vingou de Adam e reconquistar a confiança deles. Enquanto isso, Liam procura Fallon e revela que não voltou a amá-la, então ela decide focar nos negócios e tenta comprar a Fempiriton novamente, mas a Kirby nega. Isso faz Fallon se aproximar de Evan, que é advogado, e começam a se envolver. A explosão faz Adam perder a visão e Kristen contrata a enfermeira Nadia para cuidar dele. Nadia escuta que Kristen quer mandar o Adam para uma clínica de reabilitação e usa isso para se aproximar dele. Logo, eles começam a se envolver, mas ele não sabe que ela está sendo paga por Fallon. Já Dominique se preocupa pois ela é a madrasta de Vanessa, que começou a trabalhar no bar do La Mirage. Ela quer que ela faça sucesso com sua música e para isso precisa esconder seu vínculo de Mônica e Jeff para que eles aceitem gravar e promover as suas músicas. A Vanessa aproveita a festa de inauguração do La Mirage para se apresentar. Então o Michael se interessa por ela e eles começam a se envolver. Mas logo Dominique nota que Vanessa não está mais focada e ameaça destruir a credibilidade de Michael se ele não romper com Vanessa. Mas ele não desiste e descobre que Vanessa é enteada de Dominique. Ele confronta a Dominique e dá um dia para ela contar a verdade para o Jeff e para a Mônica. Então a Dominique procura o Blake e pede arquivos dos podres do Michael, em troca de não receber mais os pagamentos. Com os arquivos, ela ameaça o Michael que não pode mais revelar a verdade. Fallon não consegue esquecer Liam, apesar de ficar com Evan. Ela anuncia a Fallon ilimitada e Liam começa a recordar dela, então ele procura Fallon na noite da imprensa e voltam a ficar juntos, o que não agrada nada a Evan. As coisas no La Mirage não andam muito bem e Fletcher das relações públicas aparece para ajudar. Mas ele começa a se envolver com Sam, que se apaixona, mas descobre que Fletcher é casado e vive uma relação aberta. Ele pensa em continuar com Fletcher, mas Kirby intervém para Sam não se ferir mais e Fletcher termina com ele. Como as coisas no hotel estão bem, Anders decide sair e voltar a trabalhar na mansão.
Mônica decide preparar um contrato para Vanessa e convida ela e Dominique para um jantar de ação de graças. Mas lá Vanessa se cansa das mentiras e revela que Dominique é sua madrasta. Após isso, Mônica chama Vanessa para ir para Nova York com ela para a sua nova boate e as duas viajam. Já Crystal continua suspeitando de Adam e descobre que ele estava se envolvendo com Nadia. Ela continua atrás e descobre que Fellow está pagando Nadia para se envolver com Adam e partir o coração dele. Então juntas elas bolam um plano para Adam ouvir uma discussão de Nadia e Crystal, em que Nadia diz ter um caso com Blake e só ter se envolvido com Adam para fazer ciúmes nele. Isso afeta muito Adam e Fellow paga Nadia para ir embora. A visão de Adam já estava retornando, mas ele estava escondendo para permanecer com Nadia. Mas após a sua decepção, ele se revolta e queima toda a vinícola do Blake. Fellow fica sabendo do ocorrido e corre para impedir que Adam se fira. Ela revela para Adam que pagou a Nadia, mas logo percebe que Adam está enxergando e acha que ele sempre fingiu, então voltam a se desentender. O caso de Blake continua e a promotora Erika oferece imunidade a Anders se ele depor contando a verdade, desmentindo Blake. Então Anders depõe e desmente Blake, que havia dito que não via o Mac há 10 anos. Ele diz que Mac foi na mansão e brigou com Blake, então teve que separar. Isso gerou uma briga do Anders com o Mac e ele matou o Mac em legítima defesa. Devido ao acordo de imunidade, ele não pode ser acusado. Uma nova testemunha é chamada, a Alexis, que se casou com Jeff como um acordo para destruírem o Blake juntos. A Alex testemunha que viu Blake matar o Mac, mas a Fellow não acredita, vai atrás da verdade e descobre que a Alex estava se bronzeando no momento em que alegou estar na mansão e presenciar o crime. Ela leva isso para o tribunal, que descredibiliza o testemunho de Alexis. O julgamento é anulado e Blake fica livre. Adam compra outro vinhedo para reconquistar o Blake, mas ele não o perdoa e manda o Adam embora da mansão. Assim, o Adam passa a morar escondido no loft. Já Alexis faz Fellow desconfiar que Blake pode ser o responsável pela morte de Mac. Então, Fellow engana Crystal e descobre a verdade e fica chateada por ter ajudado ele a se safar. Já Kirby começa a se envolver com Joel e revela para Sam que foi procurada pelo FBI por causa de Joel devido aos impostos pagos serem anulados. Sam fica desconfiado, mas a Kirby decide viajar com o Joel mesmo assim. Logo, Anders percebe que o Joel pode estar usando a Kirby, que vendeu a Fempírio. Então ele pede ajuda para Fellow, que vai com Adam resgatar a Kirby. Lá, Fellow e Kirby fazem as pazes e a Kirby decide voltar para a mansão. Adam revela que ajudou para poder se aproximar da Fellow e ela decide que precisa se afastar de Blake, então ela sai da mansão e fica no hotel. Enquanto isso, Jeff também decide dar suas ações da Atlantis para Michael. Crystal não consegue esquecer tudo o que aconteceu, decide cavalgar e encontra uma bala dos Carringtons. Ela começa a investigar e descobre que foi a mesma usada para matar Mark. Ela desconfia de Alexis, pois ela mentiu que viu Mark na mansão em um dia que ele não estava na cidade. Ela confronta Alexis, que confessa que matou Mark, mas estava mirando em Crystal, o que gera uma briga entre elas. Crystal quer se vingar de Alexis e não lida bem com o fato de Blake estar disposto a passar por cima de tudo o que aconteceu. Então ela procura sua família para que a ajudem na sua vingança e matem Alexis. Alexis se aproveita que Blake excluiu o Adam para ficar mais próxima dele e tê-lo como aliado e tenta fazer com que ele e o Jeff se aproximem. Mas Jeff revela que está doente devido ao envenenamento provocado por Adam. Então Alexis percebe que Adam precisa ganhar a confiança de Jeff e o convence a gravar um vídeo confessando o envenenamento de Jeff e culpando Blake como mandante. Eles trabalham juntos e descobrem que Dustin, CEO da Carrington Atlantic, subornou a executora das leis de recursos naturais. Eles o chantageiam para que convença a diretoria a vender a Carrington Atlantis para eles, mas o Blake também quer retomar a Carrington Atlantis, que agora faz parte das indústrias Van Kirk, e descobre que receberam proposta de Jeff. Para conseguir vantagem, o Blake conta com a ajuda de Dominique em troca dela passar a morar na mansão e descobre que Jeff está doente e pretende comprar a Closite, empresa farmacêutica que busca a cura para a neurotoxicidade. Ele compra a Closite e oferece para Jeff desde que ele entregue a Carrington Atlantis, mas o Jeff nega.
Kirby se aproxima de Adam e começa a gostar dele. Logo, ela revela para ele e começam a se envolver. Além disso, o Adam quer voltar a atuar como médico em Atlanta, pois antes Blake subornava a junta médica e agora ele não tem como fazer isso. O Adam também invade a mansão e pega a escritura da vinícola que comprou para o Blake, pois está no nome dele, para poder vendê-la. Enquanto isso, a Dominique arma para o Michael, faz ele beber e passam a noite juntos. Logo, a Vanessa volta para Atlanta e procura o Michael, que aceita retomar a relação, mas se sente culpado por esconder seu envolvimento com Dominique. Para compensar, ele pede Fellow para assinar com Vanessa. Logo, Dominique decide que ela e Vanessa precisam participar de um reality na mansão, mas como requisito precisa convencer Crystal. Ela segue Crystal e vê ela em um encontro secreto. Ela questiona Crystal que mente ter um caso, mas na verdade o encontro é para combinar uma explosão no carro de Alexis. Com isso, a Dominique consegue que Vanessa vá morar na mansão. Já a Fellow decide que quer pedir Liam em casamento e viaja para Londres com ele. Mas lá é surpreendida por Liam, que viu que ela iria pedi-lo e decidiu que desta vez ele faria o pedido. Então ficam noivos e voltam para planejar tudo. Mas são surpreendidos com o aparecimento de Hyde, que teve um filho de Liam, mas disse que o daria para doação. Hyde surge com Connor e quer que se aproximem, o que não deixa Fellow feliz. Então Liam começa a conhecer Connor melhor. Blake convida Adam para voltar à mansão, mas Adam não quer trair Alexis e Blake revela que Alexis esconde que Jeff está doente e pede ajuda para impedirem que Jeff compre a Carrington Atlantics. Ele sabe que Jeff deve estar chantageando Dustin e pede que Adam consiga a chantagem para terem uma vantagem. Adam pede para Blake seu lugar na junta do hospital Atlanta General para voltar a praticar medicina. Em troca, vai entregar a chantagem que Blake poderá usar no lugar de Jeff e ficar com a Carrington Atlantics. A festa de noivado de Fallon e Liam acontece e Adam pede para Blake seu lugar na junta do hospital Atlanta General para voltar a praticar medicina. Em troca, vai entregar a chantagem que Blake poderá usar no lugar de Jeff e ficar com a Carrington Atlantics. Mas logo Adam surge junto com Jeff e Alex e surpreende Blake ao revelar que entregou para ele um pendrive com a chantagem incompleta. Ele só queria o cargo no hospital. Blake confere a gravação e vê que na verdade o conteúdo é a confissão de Adam responsabilizando ele pelo envenenamento do Jeff. Ainda na festa, Vanessa se apresenta, mas é surpreendida com o vazamento do vídeo íntimo de Dominique e Michael. A Dominique foi a responsável pelo vazamento para gerar polêmica e assim finalmente consegue interessados em produzir o seu reality. Já a Alexis decide ir embora da festa, mas é surpreendida com uma explosão. Não foi no carro dela que explodiu, ela fica bem, mas o Beto, responsável por implantar a bomba, se fere e vai para o hospital. Logo, a Crystal decide tirar o Beto do hospital para a polícia não descobrir nada e levá-lo para o México. O Blake descobre e ela revela a verdade de tudo o que fez para eliminar a Alexis. Após isso, ela decide desistir da vingança e focar suas energias na clínica de veteranos da Fundação Carrington. Já a Dominique procura Vanessa e diz que fez tudo para que conseguissem o reality, então convence ela a procurar o Michael e convencê-lo a participar. Assim, a Vanessa convence o Michael apesar dele não se sentir confortável. Além disso, Jeff começa a fazer um tratamento natural e Alexis percebe que ele está piorando, então pede a ajuda de Adam. Assim, Adam descobre que a Chlorsight está pesquisando um remédio para neurotoxicidade, mas tem efeitos colaterais. Ele rouba os remédios, mas como Jeff não vai aceitar a sua ajuda, Alexis decide se aproveitar e colocar o remédio na bebida do Jeff. Mas Jeff se sente mal, vai parar no hospital e descobrem que ele melhorou da doença, mas em compensação está com falência hepática e precisa de transplante do fígado. Jeff descobre o que Alexis e Adam fizeram e ameaça entregar a confissão de Adam se ele não salvá-lo. Então Adam faz uma pesquisa e a única pessoa compatível para a doação é ele. Mas revela para Alexis que no passado doou para sua mãe e um novo transplante pode matá-lo. Ele busca outra opção, mas como não consegue, decide fazer a doação para Jeff e se recuperam bem. Enquanto isso, Liam e Fallon querem que Hyde fique em Atlanta para que ele não perca novamente o seu filho, mas ela revela que Connor, na verdade, é filho do pai de Liam, com quem teve um caso quando haviam terminado. Foi Laura que fez ela prometer não contar a verdade para Liam.
Após isso, Hyde e Connor se mudam de Atlanta e Liam fica chateado com Laura. Não quer mais que ela vá em seu casamento. Após isso, Fellow decide fazer as pazes com Blake e volta a morar na mansão com Liam. Mas logo Laura procura Blake e revela que falta a aprovação dela para venderem a Carrington Atlantis para Jeff. Ela pode impedir a venda caso ele ajude a impedir que Fellow e Liam se casem. Blake conta para Fellow e fingem que ela e Liam não estão bem, enquanto Blake se envolve com Laura e consegue que ela demita o Dustin e impeça a venda para Jeff, assim ele consegue a Carrington Atlantis. Já a Crystal está focada no projeto da clínica, onde passa a contar com o padre Collins. Ela está distante de Blake, então se aproxima de Collins. Eles acabam se beijando e o Adam vê. Mas ela se sente culpada até descobrir que o Blake está traindo ela com a Laura para conseguir a Carrington Atlantis. Logo, a Crystal volta a se envolver ainda mais com o Collins. Além disso, o Anders descobre que a Dominique e Vanessa estão usando o Maicon para o programa e conta para ele. O Maicon arma uma vingança e então consegue que a Dominique perca o contrato. Com isso, a Vanessa demite a Dominique. Enquanto isso, a Alexis participa de um podcast onde o público se encanta por seus conselhos. Então passa a trabalhar para a Fellow e tem o seu próprio programa. Além disso, ela também descobre que agora que o Jeff está bem, ele quer recomeçar, ele não quer mais vingança, começou a se envolver com Mia e quer o divórcio. Então ela revela para o Jeff que sente algo especial por ele e fala do vínculo que sempre tiveram. Ele não resiste e eles ficam juntos de verdade. Já a Kirby é contratada por Sam como coordenadora dos eventos do La Mirage. Logo, Blake percebe que Laura vendeu a empresa para ele, pois os petroleiros da Carrington Atlantis ficaram retidos pelo governo da Moldávia. Com isso, estão perdendo muito dinheiro do petróleo. Ele leva Anders até Moldávia para recuperar o petróleo, mas são presos. Adam, Liam e Sam vão resgatá-los, só que Adam descobre que Blake teve a chance de fazer um acordo e não fez, colocando eles em risco por dinheiro. Com a notícia do rapto de Blake, Crystal termina com Collins. Quando Blake retorna, ela decide dar um tempo no relacionamento deles. Já Adam conta para Kirby que aceitou um emprego na Carrington Atlantis oferecido por Blake, mas apenas para fazê-lo pagar por tudo. Também conta da traição de Crystal e Kirby aproveita para contar para Sam. Com isso, Adam tenta interferir nos planos de Blake e impede que ele consiga a aprovação do Departamento de Energia para suspender a investigação que Blake está enfrentando para trazer os petroleiros da Moldávia para sua refinaria. Além disso, Adam suborna o capitão do petroleiro, que gera uma explosão na refinaria. Adam diz para Blake que a explosão ocorreu, pois o petróleo trazido da Moldávia estava adulterado e Blake no prejuízo. Já a Fellow reencontra Evan, que tenta se reaproximar dela. Ela nega ter algum envolvimento com ele e pede para que não se vejam mais. Ele fica revoltado e faz uma ligação comprometedora, ameaçando acabar com o acordo se não conseguir a Fellow. Após isso, o Fellow viaja para a despedida de solteira, organizada por Sam, mas acordam sem lembrar de nada e descobre que o Sam se casou com Ryan. Ele encontra o Ryan e decide anular o casamento, mas o Ryan deixa o seu número para se encontrarem novamente. Enquanto isso, o Anders descobre do envolvimento de Kirby e Adam e decide investigar o Adam a fundo. Ele descobre que o Adam tem um passado agressivo e que deve ser o responsável por queimar a Alexis. Ele procura a Alexis, que mente para proteger Adam, mas Anders decide alertar a Kirby, que não acredita e revela para o Adam que o Anders contou que ele queimou a Alexis. Logo, Adam acredita que foi a Alexis quem revelou para o Andrews. Já o Anders viaja para descobrir mais. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha, porque Resumão sempre dá muito trabalho. E agora nós estamos prontinhos para a 4ª temporada. Tchauzinho!